bom dia ou boa tarde? É boa tarde. Mas eu não almocei, Nem eu. então eu acho que é bom dia. Eu sou a pessoa que gosta muito dessa dinâmica. Só é bom dia, só é boa tarde depois que almoça. Então, não sei vocês, mas eu acho que é interessante pensar assim. Mas, bom dia, gente, tudo bem? Bem-vindo aos nossos segundo podcast, segunda live nesse final de semana, porque 2023 começou e a gente veio aqui trazer pessoas maravilhosas. Hoje eu estou aqui com a Jéssica e com a Hanan, duas queridas maravilhosas, nossas queridas divas vivaz, né? Então, assim, eu quero começar essa live com a pergunta que não quer calar, porque, assim, desde o início eu vi lá diva, 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 e eu quero saber, assim, acho que as pessoas querem saber de onde que surgiu essa ideia, quem foi a primeira diva e foi arrastando as outras. Me contem um pouquinho mais que o público quer saber. Foi super aleatório, assim. Eu conversava muito com a Hanan, né, no Instagram, e aí eu também conversava bastante com a Andressa, e aí a gente foi conversando. Assim, que tal a gente montar um grupo no final? Eu não tinha uma ideia de um nome assim, eu vou jogar divas, por que não divas? E aí pegou. Porque a gente pensou, meninas, não, Meninas, fica legal. É muito aleatório, meninas, não. Aí surgiu divas e ficou divas, mas a gente se conheceu no Instagram. Sim, nos perfis de vocês, né, no caso, as duas, peraí que eu acho que tá duplicado. O seu também tá com a áudio ligado, Jé? Acho que é o seu já. Não, Mas eu vou sim, parece que sai aqui. Tem que baixar então o volume. Aí, porque aí você já aproveita aqui também pra gente ver os comentários. Mas eu já baixei. Não vai. Será que sobrou aqui? Aí. Bom, vamos ver se ficou bom. Gente, vocês vão dando aí o posicionamento pra gente de como tá ficando, tá? Então vocês conheceram pelo Instagram. Sim, pelo Instagram, pelas nossos arrobas do apartamento. Sim, que Tem legal. muito assunto, viu? Nossa, todo dia praticamente a gente se conversava, falava sobre a cidade, né? Sobre os nossos empreendimentos. A Ana falava, meu tem isso, meu tem aquilo, meu tem isso, tem isso aqui. Todo dia tinha assunto, porque a gente compartilha de uma cidade que é igual, né? A gente está compartilhando da mesma experiência em tempo real. No mesmo momento, que é muito difícil a gente conversar com outras pessoas que não estão passando por isso ou que nunca passaram por isso. E as pessoas não entendem, nossa, é só um apartamento. Um dia vai chegar. Não, gente, não é assim. Ou aquela coisa, né? Você só sabe falar de apartamento. Porque eu já ouvi isso. Nossa, mas você não fala de outra coisa. Gente, é porque agora a minha vida é isso, faz parte da minha vida, sabe? Mudou praticamente. 2 anos atrás que a gente comprou o apartamento, mudou. Muda tudo. Legal. Não, e isso é legal, né? Porque assim, pra quem não conhece as meninas, né? Elas têm apartamentos no empreendimento Vivaz, né? No caso da Hanan, pode apresentar o seu empreendimento, qual que é, né? O meu é Vivaz Belém, fica ali perto da estação do Belém mesmo. Ali é Moca, tá, gente? Só uma hashtag Moca. O meu empreendimento não tem nenhuma área dessas como piscina, quadra, então é um empreendimento muito pequeno. E eu sou apaixonada pelo Belém. Mas antes de comprar, eu fui visitar o Vila Prudente. Sério? Da minha amiga. O meu é o Vila Prudente, estação Vila Prudente, como o nome já disse, ele fica na frente da estação. Eu sou apaixonada pela localização dele, nossa, tudo. E ele tem bastante coisa também nas áreas comuns assim. Tem piscina, tem área pet, tem de tudo que vocês podem imaginar. E eu só tô vendo pra guardar esse momento de chegar aqui a entrega da chave. E nós duas recebemos o apartamento este ano. Sim, importante falar isso, né? Porque vocês estão ainda numa fase bem parecida, né? Que tá na fase ali do quase concretização, mas ainda falta um pedacinho. Igual eu brinco, o último ano é o mais complicado da construção do apartamento, porque você não vê a obra acontecer mais. Porque o lado de fora já tá meio que pronto, não tá mais subindo, aí parece que a obra não tá andando, né? O meu ainda tem essa impressão, porque agora que tá na fase do reboco, né? Da pintura da franja, eu acho que fica mais complicado de ver por dentro. A gente conta as janelas que são postas. A gente tá agora na fase das janelas da Torre 2 e das portas de correr da Torre 1. Então eu falo, olha, essa foto atualizada, vamos contar quantas janelinhas tem.
quantas faltam pra pôr, que a gente sabe se tá andando ou não. Não, mas isso é muito legal, né? E vocês já moram na região hoje do apartamento? Como que foi a escolha, assim, do apartamento? Foi amor à primeira vista? A Hannah, pelo jeito, já foi em outros empreendimentos também. O que fez vocês escolherem esse empreendimento, esse apartamento? Conta aí pra mim a história, não sei quem quer começar primeiro. Pra mim é porque é uma história, assim, né? Mas resumidamente eu moro muito longe de tudo assim. Hoje em dia eu moro em São Mateus. Para qualquer lugar que eu vá, eu levo cerca de 2 horas. Então, para mim, uma das prioridades foi a localização, sim. Não tem como falar que tinha piscina, tinha não sei o quê, porque para mim o que mais importava, se ele não tivesse nada, eu ia comprar ele de qualquer jeito. Porque era a localização, porque eu sou pouco, o que eu passo hoje em dia com esse negócio de 3, 4 ônibus por dia é surreal, gente. Muita gente passa por isso. No Instagram, muita gente vem comentar: nossa, a localização do seu apartamento, da Jéssica. Porque como a gente fala muito uma da outra, então vem comentar aqui: nossa, o apartamento de vocês fica perto de metrô. E hoje em dia tudo é metrô. Então, o meu empreendimento, primeiro, a gente nunca quis comprar um apartamento. Começou dessa forma. E aí o meu primo falou: vamos visitar o Vivaz. Levou primeiro no Moca, depois no Vila Prudente, e dentro do Vila Prudente ele falou: tem um Belém, que fica pertinho de onde eu moro hoje. Então eu falei: não, é esse, eu não sabia de nada, não tinha decorado. Então a minha expectativa era: preciso de uma arquiteta, façam, gente, é muito importante, porque eu não tinha noção nenhuma de espaço, de tamanho, de o que caberia dentro do apartamento. Então foi um choque, foi assim: tá bom, deu certo, veio aí a documentação e comprei o apartamento. E não tenho vaga de garagem. Não, mas aí que tá, isso que era uma coisa que eu ia comentar, quando vocês falaram que é próximo de estação e tudo, a tendência dos apartamentos hoje é isso: quanto mais próximo da localização ter um terminal de ônibus, um terminal de metrô, ou um futuro terminal de metrô, que é o caso do meu, que um dia, talvez meus netos vejam esse vídeo. Queridos, vocês estão indo para a faculdade de metrô? Comenta aqui embaixo. Então, a tendência é menos. Também uma questão de mobilidade urbana e tudo, eu concordo? Não sei. Acho que é um assunto polêmico essa questão da vaga, até porque alguns empreendimentos têm algumas vagas, o que acaba gerando o caos do condomínio, porque todo mundo quer usar para botar o carro ali rapidinho para uma mudança, ou às vezes o condomínio que não tem nenhuma entrada de carga e descarga, que é uma situação bem complicada, né? Aí precisa ficar ocupando espaço na rua, e aí começa aquele caos. Então a gente também vê isso muito no Instagram. O Instagram ajudou por conta disso, a experiência, porque eu nunca tinha morado em apartamento pequeno, porque hoje eu moro com a minha avó e o apartamento é grande, e cada um ali tem a sua vaga, então não tem esse problema. Então a gente acaba criando ali, não entrando no susto, então a gente já sabe de tudo que pode acontecer. É até engraçado que a gente tem um grupo do WhatsApp, da Jéssica também, surge muitas dúvidas ali, muitas dúvidas. Tem um pessoal que conta que não sabe nem a localização, que nunca foi, que nunca conheceu, que comprou que estava longe. Então, é engraçado. Chega a ser cômico de tão trágico. Sim, sim. E é uma das coisas que eu falo, assim, eu conto sempre a minha história de como que eu escolhi o meu apartamento, né? Primeiro que eu gosto de dizer que o meu apartamento, sabe aquela coisa que a sua mãe fala, vai chover? E aí você não leva o casaco, chove? Sim. A minha mãe, quando comprou a casa dela, lá na Brasilândia, ela foi comprar a casa e na esquina tinha um terreno baldio. E eu falava: nossa, mãe, você vai morar aqui, olha esse terreno aqui, deve ser desova de corpo de pessoa, deve ser aqui os traficantes. Falei mundos e fundos, ela falou assim: não, Natália, aqui vão construir um prédio e tu ainda vai morar nesse prédio. E hoje eu moro no prédio que foi construído na esquina da minha casa, da casa dos meus pais. No prato que você mora hoje. Exatamente, falei super mal da localização e hoje moro lá super contente. Inclusive minha mãe não mora mais lá, né? Pra quem não sabe, a França mora em Florianópolis. Mas aí o que acontece? Não vai nem nada, né? Cidade maravilhosa. Curtindo sua aposentadoria, que esse ano ela vai se aposentar do estúdio. Mas isso aí é outra história que a gente vai contar depois pra chorar junto. A França irá nos deixar, porque agora ela quer ser praieira.
Então eu concordo. Então, errada ela não está, eu entendo isso. Como chefe dela, eu entendo e eu vou fazer essa dispensa. Estou preparando meu coração para esse momento, mas essas são próximas emoções, né? 2023 promete, né? Não, esse ano assim, vocês não estão ligados, né? Então, o que acabou acontecendo? Quando eu pensei, vou comprar um apartamento, eu não tinha pensado nesse, porque eu falei, quero ver construir, porque não era uma construtora famosa, não é uma construtora famosa, minha construtora é a Vicom, então assim, não é uma construtora famosa. E lá naquela região já tem, por exemplo, um prédio que começou e foi abandonado, e aí tem aquelas histórias, é cooperativa, isso, porque eu acho que essa é a maior ansiedade, assim, de quem compra na planta. Vai construir? E se não construir, o que vai acontecer? Eu vou perder meu dinheiro? Todo mundo pensa nisso. Eu pensei. Eu fiquei com muito medo. Onde é o terreno do meu, antigamente era uma fábrica bem antiga, né? E aí é meio que um pouco histórico dali, todo mundo lembra da tecelagem Vânia, quando passa ali. E virou quase uma prudente agora. Ai, que legal. E aí, quando eu fui escolher o apartamento, eu tinha itens de desejo, né? Porque a gente fala que a gente quer coisa. Eu quero a varanda gourmet, eu quero isso, eu quero aquilo. Aí quando você vai ver o preço, aí você fala assim, vamos sonhar um pouquinho mais pra cá. E aí, eu lembro que a gente foi olhar os apartamentos e eu falei, não, vamos ter que ter um norte pra gente começar a descartar coisas. É a localização? O que é importante pra gente? E aí, quando a gente foi ver, era a vaga de garagem. Pra gente foi uma coisa primordial, porque a gente usa muito, principalmente eu, gente. Hoje o meu carro está cheio de coisas de obra, então não dá pra viver sem um carro, no meu caso. Carro, queria uma varandinha por conta da Luna. Falei, nem que seja uma mini varanda eu quero, por causa do cachorrinho e tudo mais. E eu queria a janela do banheiro. A janela do banheiro foi a única coisa que eu não consegui, porque eu não tenho. Foi uma coisa que não deu, mas dentre essas 3 eu tenho 2. A garagem e a varanda. Não sei porquê, mas deve ter uma explicação e a Natália pode me ajudar aqui. A gente tava falando sobre a janela do banheiro. A maioria dos empreendimentos novos não tem a janela do banheiro mais. Não pode ser uma questão econômica, vamos economizar a janela ali? Na verdade, eu acredito que não seja nem econômica. Eu acho que tem 2 pontos. O primeiro é estético, porque quando você monta uma planta, pensa que uma planta, um apartamento tem que ser colado no outro. Quando você tem uma janela, você tem que essa janela assim pra rua. Então, ou o apartamento vai ter um formato estranho e, consequentemente, o prédio vai ter um formato estranho com alguns dentes e recuos para abrigar essa janela. Ou então na fachada vai ter um monte de janela grande, mas pequenininha, que esteticamente não é tão agradável assim. Ou ele vai ter um formato estranho, por exemplo, um L, e aí no canto do L, os apartamentos que tem no canto do L tem a janela. Então, eu creio que custo-benefício para poder agrupar melhor os apartamentos, para colocar mais unidades também no andar, uma colada com a outra, coloque é a melhor solução. 25 unidades por andar. Caramba! Mas é torre única? Torre única. E a torre dela é outra coisa, né? É um L, é sensacional, é totalmente diferente. Eu acho que é o primeiro empreendimento que é em L. Tem o Lapa também, mas o Lapa ele é dividido, meu L. O nosso não, é diretão. Legal. O meu hoje ele é um L também, deve ter mais ou menos isso, uns 20 por andar e 17 andares. Gente, eu achei que o meu tinha assim muito. O meu tem 12, 11, né? O meu são 12. Enfim, 11 ou 12, gente. Eu sou péssima pra ficar organizando. Quem me segue sabe. Comenta aí se você sabe qual que é. Dá uma olhadinha aí se alguém chuta pra gente. Olha lá, tem pessoas também querendo janela no banheiro. Ai, eu lembro. Perguntaram, o nosso ponto APzinho perguntou pra você cadê o Theo. Ai, meu Deus, o Theo ficou em casa. Ele é muito medroso, gente, muito. Se ele estivesse aqui, com certeza ele ia estar encolhido em qualquer canto. O prédio é pet friendly. Só pra falar, podia estar fazendo. Da próxima eu trago. Vou arrumar um pet, gente, pra eu trazer também. Mas é bem isso assim, a resposta é em torno disso. Eu lembro que na faculdade, quando a gente teve que fazer condomínios, né, a gente tem um semestre que a gente faz isso, eu queria morrer, porque o nosso era obrigatório ter janela no banheiro, e a gente sofria e saía uns prédios assim, ó. Mas todos os apartamentos dele tinham que ter janela? No projeto. A diretriz do projeto da faculdade que a gente estava fazendo tinha que ser isso. E pra casar,
de dar esse espaço, tinha que fazer recursos, tinha que fazer coisas, então era bem difícil. Então eu acredito que seja isso. Fora que assim, né, se vocês pararem pra pensar, as plantas são muito iguais. Então, eu acho que é meio receita de bolo, sabe? Isso aqui é o que a prefeitura aprova, então vamos construir assim. Já tenho todo o protocolo do que precisa na mesma cidade, então manda pra frente o projeto. Porque todo o projeto tem que ser aprovado, circulação tem que estar calculada, ventilação tem que estar calculada. Então pensa toda vez que você vai fazer um empreendimento, fazer um prédio diferente. Então fica bem... A construtora acaba pensando sobre isso, né? Que é um ponto legal. E aí me conta, vocês no perfil de vocês contam bastante sobre essa saga em busca das chaves, né? Já podia botar o nome do quadro, né? Em busca das chaves. Quanto tempo faz que vocês compraram? Eu comprei em junho, antes do Dia dos Namorados, de 2021. Então vai dar 2 anos aí. Legal. E você, Jé? Fevereiro de 2021. Nossa, mais tempo que eu. Já deu 2 anos? Já deu 2 anos, gente. Vai passar, vai ser 2 anos. Agora em fevereiro já vai dar 2 anos. E aí, desde quando compraram um apartamento, eu não sei, a Hanan eu acompanho mais, então eu sei que não mora com o Gustavo hoje, né? Não sei se você já mora, como que é isso? Porque, querendo ou não, comprar um apartamento na planta é um gasto a mais, né? E vocês estão pagando uma coisa que não está usando. É quase um consórcio. Nem faz. Mas e como que é esse planejamento financeiro e psicológico? Porque a ansiedade bate também, né? É bem apertado, gente. Tem meses que eu falo, meu Deus, a conta não bate, sabe? Mas a gente faz um esforcinho e acredita que sempre vai dar certo, sabe? Que a gente se esforça e acaba rolando freelancer, eu sou designer, né? E aí sempre dá certo, mas é difícil, não é fácil não, gente. Não é nada fácil. E é por isso que a gente mora com os pais, para não precisar pagar um aluguel. E a gente sabe que é uma luta muito grande. Tem muita gente que está pagando o apartamento, esperando entregar as chaves e pagando aluguel também. E aí entra aquela história, vai atrasar, e aí tem todo um planejamento. Então tem gente que tem filhos. Eu e a Jéssica não temos filhos, moramos com os pais, com a mãe, né, enfim, eu com a avó, e já é difícil. Então, imagina essas pessoas. É um planejamento, não adianta. O imóvel na planta, a gente estava até conversando ontem com a Elô e com o Rafa, e eu tenho essa visão de que ainda é a forma mais fácil de você adquirir o seu primeiro AP, o seu primeiro imóvel, né? Mas ainda assim ele exige bastante sacrifício, Saúde mental, de saber assim, ó, hoje, esse final de semana eu não vou poder sair, esse mês a gente não vai poder sair, porque tem a parcela da evolução de obra, então é um planejamento que você tem que fazer, você tem que se cortar várias luzinhas aqui, ó, deixar de comprar na Renner, sabe, aquele cartão da Renner, ó, quebra. Gente, eu tenho até uma planilha, né? Eu comecei a fazer a planilha quando a gente foi comprar o apartamento. E aí eu comecei a estipular valores. A gente saía muito todo final de semana, a gente comia muito fora. Então era muito dinheiro que a gente teve que parar. No começo foi muito difícil. Mas hoje em dia eu já coloco, tal mês a gente só tem R$200 pra comer fora. E a gente fica contando aonde é que a gente vai jantar. Ou então, tal mês a gente vai ter uma festa, então eu posso gastar só nessa festa, não posso mais gastar o resto do mês. Então, quem vê a gente sempre no Instagram acha que, nossa, é maravilhoso, é super fácil. Mas não, gente, não é fácil. Tem muito sacrifício, o psicológico principalmente. Então, primeiro já é a ansiedade de entrega de chave. É o mês da entrega, aí você fica preocupada com o tamanho, se vai caber as coisas, aí tem o projeto, que deixa a gente mais ansiosa ainda. É muito complicado, principalmente de começar uma vida nova. Então é uma experiência totalmente diferente. Então eu moro com a minha avó, então eu tenho comida, eu tenho roupa lavada, eu tenho... Pela parte boa a gente não tem muita mudança. Eu não tenho muito que eu vou na casa da minha mãe. Eu tenho bastante roupa. Não, e fora os itens do enxoval, né? Eu já comentei que eu vou fazer a minha mudança de metrô, gente, porque eu não tenho quase nada. Vai eu, o Theo e 2 malas no máximo, porque eu não tenho muita coisa. Hoje vocês não moram juntos, então? Não, o Felipe mora bem longe, assim, a gente gasta um tempinho pra se ver. Caramba. Já vem um pouco mais pra cá, só pra você entrar no pisado. Vocês vê aí, ó, conversa aí com o pessoal. Ó, eu achei que ia ser horrível. Dá uma lida aí nos nossos
comentários, Hanan? Olha, esse aqui é bem legal, hein? Anderson como foi para decidir as inspirações do apartamento com as arquitetas? Estou nessa fase de indecisões. Confesso que eu ainda não decidi e a Natália vai... Ó. É por isso que existe revisão, né, gente? Por isso que a gente tem um apartamento na planta com tempo. É isso que eu falo assim, gente. Essa é a maior vantagem. Tem que fazer o projeto antes de receber a chave. Eu tenho pessoas que vêm conversar com a gente e falam assim, ó, ai, mas meu apartamento é só em 2025, gente. Só o projeto demora 5 meses. Então assim, ó, já é meio ano que já foi. Porque até você decidir tudo. E é tão bom você ter esse tempo para poder olhar com calma, curtir, se planejar, falar gosto, não gosto, mudar o projeto. Então assim, tem um tempo, façam um projeto, venham fazer o projeto com vocês com tempo. Fazemos o projeto em menos tempo, que é o Chaves, fazemos. Só que assim, muito mais gostoso fazer o completo, né? A experiência completa, vir aqui, ver as amostras, fazer tudo, é outra vibe, né? E dá um tempo pra você olhar o seu projeto, porque aconteceu isso comigo. Eu vim assim com 500 milhões de inspirações, só que eu estava totalmente perdida. E aí a Natália me ajudou bastante e, na verdade, ela já soube, identificou qual era o meu estilo sem eu saber. Aí ela fez a primeira versão, a gente modificou poucas, super poucas coisas. E aí eu tive um tempo de ficar olhando o meu projeto e hoje eu falei, isso aqui não se adapta com o nosso estilo. Porque é aquela emoção de ver o seu apartamento totalmente montado e você, às vezes, nem para pra pensar se isso realmente vai ser útil. Agora eu consigo e eu não quero ter que me ajudar. Depois eu vou mostrar tudo pra vocês. Com certeza, né? E essa é a parte legal, porque assim, eu lembro quando a Hannah veio fazer o projeto dela, que ela falou pra mim assim, eu não vi o meu decorado e eu não tenho nem ideia do que tem, do que cabe. E é uma coisa difícil, né? Porque quando você olha aquela planta da construtora, não tem o tamanho do sofá, não tem o tamanho do rack que você vai ter. E muitas pessoas, inclusive, procuram a gente porque, diferente do caso de vocês, elas já moram. Então, será que o meu sofá vai caber? Será que vai caber X ou Y? Então, é uma fase muito gostosa essa de você conhecer e tudo mais, é muito importante. Eu acho que a maior vantagem de você comprar um apartamento na planta é esse tempo que você tem pra você se organizar, né? Pra você realmente decidir o que você quer pra sua decoração como um todo. Gente, só esclarecendo uma coisinha aqui, a Jéssica hoje acordou sem voz, a voz dela está totalmente fraquinha e rouca, por isso que ela está evitando falar muito, tá? Mas faz uma pergunta que ela responde. Tem uma outra bem legal aqui, já fecharam alguma loja de planejados? E aí? Não, eu não fechei ainda, porque o meu projeto ainda não está pronto. Sim, pra quem não sabe, a Jéssica fez com outra pessoa, está fazendo o projeto dela, então ela não finalizou ainda. Está ainda em fase de decisões. Muitas decisões. Então ela não chegou nessa fase. A Hanan, apesar de já ter o projeto, não sei, eu acredito que ela já deve estar por aí. Pesquisando. Pesquisando algumas coisas. Mas muito difícil decidir entre a sala ampliada e o ter 2 dormitórios. Eu sabia que ela ia perguntar. Então vamos lá, deixa eu repetir, porque depois tem que falar isso e como o podcast tem áudio só. A P da R perguntou, foi muito difícil decidir entre a sala ampliada ou ter 2 dormitórios? Foi. Porque assim, no começo eu estava bem decidida a não tirar, porque eu tinha vários planos para lá, eu não sabia até hoje eu não sei se eu quero ser mãe ou não, é uma coisa que eu quero decidir agora, entendeu? Mas eu tenho o Theo, que eu quero muito colocar a caixa de areia dele lá dentro, então eu já tinha planos para esse quarto de não tirar ele de lá. Então, aí foi decorrendo o projeto da Bruna, né, e aí eu, no final das contas, eu decidi, porque eu gostei muito do projeto que ela montou lá sem a parede do quarto, tava decidida, já tava fazendo vários planos, assim, vai ficar lindo, não sei o quê, aí de repente o Felipe vira e fala, a gente não sabe se vai querer ser pai ou não, vamos pensar melhor nisso, tem um Telzinho também, a caixa de areia dele e tal, e aí decidimos que não vamos tirar parede. Mas no início. Mas já decidiu, ou ainda está em aberto não, essa questão? Agora a gente decidiu mesmo que não vai tirar. Porque eu vou falar por mim, tá? O meu apartamento é 2 dormitórios também e eu tirei o quarto. Porque eu olhei e falei assim, gente, essa sala aqui eu preciso demais. Eu gosto de receber o pessoal. Bom, no outro apartamento que eu morava, a gente fazia a noite do karaokê.
E os vizinhos que luxo. Entendi. Entendeu? Então, assim, a gente nunca foi expulso, nunca foi. Os vizinhos eram super jovens, inclusive teve uma época que a gente morou no Barra Viva, que é aqui na Marquês, e as torres são muito próximas. Aí um dia a gente tava lá cantando, aí quando a gente olhou na janela, os vizinhos estavam assim, ó, com a mão pra cima, eu falei, gente, isso é muito legal, né? Então, eu gosto de receber pessoas, eu queria uma sala maior e tudo mais, eu gosto de vir e receber meu pai pra um filme e tudo, queria um sofá maior, e com isso eu tirei o segundo quarto. O que eu penso? O segundo quarto seria o quarto da bagunça, barra escritório, barra quarto da visita. Só que a casa da minha mãe é do lado. Então eu falei, se a visita vir pra dormir, ou é uma visita muito íntima, muito amigo, porque hoje em dia não tem mais isso, assim, tipo, ai, vem e tudo. Quem vem com... Se é família, pode ficar na casa da minha mãe, que é maior. Então, se é uma amiga, alguma coisa, pode dormir na sala, então é uma coisa mais íntima. Eu falei, eu acho que eu prefiro, aí eu tirei a parede, foi a melhor coisa que eu fiz. Foi a melhor coisa que eu fiz ter ampliado. Tanto que hoje eu falo pro Gustavo, se a gente for ter filho, a gente vai mudar de apartamento, porque eu não abro mão mais da minha sala grande. Gente, eu não posso tirar a parede. O meu é tudo estrutural. Sim. Tô aqui triste. Sim, porque senão você faria isso também, né? Abriria. Então, é uma decisão difícil, sem sombra de dúvida, é uma decisão difícil, mas dos maiores no menor. Hoje a gente tem outras opções que te ajudam depois a fazer a parede. Igual eu, se nada der certo, se eu não conseguir comprar o apartamento da Varanda Gourmet com 3 dormitórios, e aí tem que ter o quarto do baby e o escritório, porque aí o escritório sai da sala, gente, porque é um caos, tá sempre uma bagunça, minha mesa de papel, cheia de coisa, e não tem aquela coisa de fecha a porta. Uma das coisas também que eu pensei sobre deixar o outro quarto foi porque, como eu falei, o Theo ele é muito assustado. Então eu fico pensando que às vezes vai chegar a visita lá em casa, ele vai se sentir encurralado, ele não vai ter onde ele se esconder. Então eu vou deixar lá o quarto para ele se esconder. Se ele quiser ficar lá dentro do cantinho dele, ele fica. Esse é o quarto do Theo, gente. O Theo, eu e o Felipe, se a gente decidir ter filho um dia, aí vai ser o quarto do Theo barra neném. Neném que lute pra ser Neném que é o irmão mais velho. Na hierarquia dos irmãos, o irmão mais velho prevalece, né? A cara da Hannah. Deveria ser assim. Ó, tem uma pergunta aqui que você vai adorar. Ai, meu Deus do céu. Quero saber sobre a sua Cuba Farm. A P501 _Vivaz que perguntou. É polêmica essa Cuba, né? Porque você conhece a Cuba Farmicência, É um né? sonho. Eu já falei, eu não abro mão dela não, gente. Por mim, eu posso... Ficar sem bancada, eu já falei, eu durmo dentro da Cuba, mas eu não fico sem a minha Cuba Farmicência. Assim, o preço dela é um pouco mais alto, assim, do que as cubas normais, por causa do material que é o core, né, CSM. Mas é uma coisa que tá já no meu projeto, não vou abrir mão, pode ser que demore mais pra mim comprar ela, pode ser que seja o último item dali pra mim mudar, mas eu não vou abrir mão. Decidi que não vou abrir mão dela. Isso é muito bom, né? E é isso que eu falo assim, ó, a gente sempre conversa com os nossos clientes quando a gente faz o projeto, eu falo assim, a gente sabe que o projeto é um sonho e ele, ao mesmo tempo, é um mapa final de qual caminho que você vai percorrer até chegar na conclusão. Então, você vai começar pelo quarto, você vai começar pela sala, não importa, você vai ter um todo, né? E isso é legal também, esse papo igual, quando um cliente vem pra gente e fala assim, eu quero uma pedra branca. Aí eu olho e falo assim, tá, porcelanato ou de quartzo? Porque indiferente vai ser caríssimo. O que a gente vai tirar do projeto? E aí a gente começa a fazer esse balanceamento. Quem sabe então vamos tirar o forro de todos os quartos, porque às vezes o quarto 2 não é um quarto tão, preciso dessas coisas. A gente não fez forro em alguns, na maioria do apartamento, nenhum. Só o banheiro, na verdade. Só o banheiro que é porque vem ainda da construtora, né? Mas por quê? Porque essa é a parte de ponderar. É um equilíbrio. Tem que fazer um equilíbrio, você consegue né? abrir mão pra você ter aquilo que você mais quer. Tipo assim, pela minha Cuba, eu abri mão da geladeira preta. Uau! Porque é algo que, tipo, eu vejo nos filmes e eu sou apaixonada por aquilo, entendeu? Eu não sei explicar, eu gosto. E é equilíbrio mesmo, gente. E tava até pensando se eu faria, tipo, a bancada inteira de core, porque no valor ali
entre a pedra e o core, também não tem muita diferença, porque as pessoas se assustam quando a gente fala sobre core, né? Acham que core, nossa, é exuberante, caro, mas quando você vai pesquisar realmente, não tem tanta diferença assim, é um material super legal. Não, e fora assim, que as pedras têm uma gama gigante de valores e qualidades, né? Se é uma pedra importada, um Silestone da vida, nossa, aí acaba batendo o mesmo. Fora a questão dos acabamentos, que é uma coisa que depois eu vou trazer em outro momento para o pessoal ver, porque se vocês já devem ter pesquisado, são os acabamentos da marmoraria. Se é meio esquadria, se não é, porque isso também muda bastante o preço. O 45 da saia, toda. Sim, porque o que acontece? Quando você pede um orçamento de marmoraria, algumas marmorarias são muito mais caras e outras muito mais baratas. E você precisa saber o que está sendo orçado. Porque às vezes a pessoa está orçando uma coisa, uma pedra inteira, pensa naquela pia que vem com a extensão em cima da bacia sanitária. Às vezes uma marmoraria está orçando uma pedra inteira e outra marmoraria está orçando 2 pedaços, um pedaço e um pedaço. Só que isso não vem escrito. Você tem que perguntar para eles, porque isso tem diferença no preço. É um corte mais difícil, uma pedra inteira. Ou então aquele acabamento da saia, que é a parte da frente da pia, se ele tem um 45, ou se ele é reto, ou se ele é boleado. Então, cada acabamento desses tem uma diferença do preço. A galera veio de grana. Logo, logo estaremos aí para mostrar para o pessoal sobre todos esses tipos de acabamento, que é muito importante vocês também conhecerem, né? Porque isso é uma coisa muito legal. Os perfis de apartamentos têm trazido muita informação para o pessoal de reforma. Sim. Reforma em geral, porque vocês fazem a lição de casa, vocês pesquisam, e não só pesquisam, vocês compartilham, né, esses aprendizados. Sim, e valores. Tem muita gente que fala, nossa, eu não sabia, ou então eu não conhecia isso aqui que você está mostrando, eu também não sabia que era mais barato. Que nem eu ouvi uma seguidora que ela comentou, ela estava falando sobre as bancadas, ela falou que tinha vontade de fazer em core, mas que nem chegou a pesquisar o valor. Aí, tipo assim, né, a pessoa nem pesquisou, mas no final das contas o valor ali batia na mesma pedra, sabe? A questão é ir pesquisar ou então ter alguém para passar essa informação para ela, né? E eu achei bem legal. O início do IG, né, foi por conta disso, que eu queria mais informações e comecei a puxar essas informações com o IG de outras pessoas no meu Instagram pessoal. E aí o meu Instagram pessoal ficou só coisas de apartamento. Falei, deixa eu criar um aqui e começou a dar certo. E aí eu comecei a entrar nessa vida de deixa eu pesquisar, deixa eu me informar, deixa eu conversar com outras pessoas. E aí foi passando. Foi quando eu conheci a Jéssica, a gente começou a falar. Até brinquei com ela e falei assim, nossa, hoje eu falo mais com a Jéssica do que com meu marido. Mas é verdade. A gente se fala todo santo dia. A gente nem se dá mais bom dia. Parece já que a gente dorme junto. Dorme junto. Ela já chega atacando um monte de assunto lá. Ai, meu Deus, deixa eu acordar primeiro. Agora deixa eu ver o que essa menina tá me mandando. 30 assuntos de uma vez só. E quando não dá boa noite, um assunto já emenda no outro, que aí no dia seguinte já continua o assunto, então não tem por que entrar bom dia. A Jéssica acaba dormindo e me deixa falando sozinha. Aí, já é um casal, já, vocês estão vendo, né? Daqui a pouco rola uma discussão aqui dentro, gente, porque eu deixei ela falando de noite. Não, aqui já estamos plenas, que a Jéssica não toma café, mas eu tomo, então na casa dela vai ter uma cafeteira italiana, já gente. Tem a cafeteira pra ela, tá? É sobre isso, a amizade moderna dos dias de hoje, né, gente? Que legal. Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta do pessoal. O Anderson, maravilhoso, que já é nosso cliente, ele falou um comentário aqui que eu achei bem legal. Ó. Será que eu fiz errado? Porque já fechei o valor de madeiras. Agora é com a Natália fazer caber esse valor no meu projeto. Anderson, a gente faz muito projeto de quem já tem móveis planejados, porque você vai ter que fazer uma medição e vai fazer um projeto fino. Então, com isso, claro, a gente sempre tenta manter um pouco do padrão, porque para não dar muita diferença naquilo que a pessoa já pagou. Mas, gente, um parênteses que eu quero fazer, inclusive tá na minha pauta futura, é falar sobre os planejados, não fechem planejados antes de ter o projeto. Não fechem o planejado antes de ter o projeto. E principalmente, eu sei que isso é chocante dizer, mas assim, não fechem com tanta antecedência os móveis. Por quê? Porque vocês não vão poder trocar. Eu tenho a nossa obra 220, não vou dizer qual é a loja, se vocês quiserem vão lá perguntar pro Jonathan e a Jennifer. E assim, ó, a gente é refém da loja de móveis planejados deles. Porque eles tinham fechado. Eles fecharam a loja. Layout com a loja. Não, agora entrega.
A gente entregou a obra em junho e não tem móveis ainda. Os móveis vão chegar em março. Mas não são 45 dias corridos normalmente para uma loja fazer os móveis? Eles não agendam, porque falam que de sábado, que é o dia que o Jonathan e a Jennifer fogem, é dia de vendas. Não é o dia que eles atendem os clientes que já estão fechados. Medição, uma luta pra gente medir. Bom, a gente entregou a obra em junho, mediu quase em dezembro, aí agora virou e agora foi para executivo. E eles já estão morando sem o móvel, então assim, ó, vocês ficam muito reféns. Não estou dizendo que são todas as lojas de planejados, mas assim, vocês não têm a opção de dizer assim, não quero essa loja. Porque o pós-vendas que é o que conta, né? Então a gente já entra aqui em outra pergunta bem legal, que o nosso ponto pezinho que fez, empresas de imóveis ou marceneiro? Uma boa pergunta. Ó, eu gosto muito do trabalho de marceneiro. Tem o meu marceneiro que eu não indico pra vocês, porque ele é meu marceneiro. Ai, mentira! Já quero contato. Só que assim, qual que é a ideia? O marceneiro ele faz no ritmo dele. Então, ele pega inclusive esse marceneiro era muito bom, foi o que fez a nossa obra 184. A 184 foi feita com o marceneiro, não com planejados. A gente fez o projeto e ele executou, né? Só que o que você tem que pensar existem 3 tipos, não são só 2. Existe o planejado, existe o marceneiro e existe o modulado. Muita gente pega o nosso projeto e vai pro modulado e reclama que o cara não fez o projeto igual, porque o modulado é modulado, já tem um tamanho pronto. Então, se você tem uma parede de 1,20, não, vou falar 1,30 para ficar redondo, 1,30, o módulo dele é 60, vai ter 2 módulos de 60 e um vão de 10 que vai ficar sem nada. E aí depois ele vai botar uma lateral e vai fechar. Aí o que ele vai fazer? Ele vai falar assim, ó, ai não, faz 1,20. Igual eu já ouvi, só que até doido, 1,30, pra que 1,30, faz 1,20. Em vez de falar que ele não tem a modulação. Então vocês têm que fazer, a minha cozinha é modulada.